Leitura da parte 2, da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Serão lidos os artigos 13 ao 24-A. Acompanhe o texto legal na tela. Título 4. Dos procedimentos. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil, e da legislação específica que não conflitarem com esta lei. Artigo 14. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, com competência civil e criminal, poderão ser criados para processar, julgar e executar essas causas. Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno. Artigo 14. A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado. Parágrafo 1º. Exclui-se da competência dos juizados a partilha de bens. Parágrafo 2º. Se a violência iniciar após o ajuizamento do divórcio, a ação terá preferência no juízo onde já tramitava. Artigo 15. É competente, por opção da ofendida, o juizado de seu domicílio ou residência, do lugar do fato, ou do domicílio do agressor. Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação, só será admitida a renúncia perante o juiz, em audiência especialmente designada, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Parágrafo único. A audiência do artigo 16 tem por objetivo confirmar a retratação, e somente será designada pelo juiz mediante manifestação expressa de desejo de se retratar da vítima, por escrito ou oralmente antes do recebimento da denúncia. Artigo 16. A. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce no prazo de 12 meses, contado do dia em que soube quem é o autor do crime, ou do esgotamento do prazo para denúncia na ação privada subsidiária. Artigo 17. É vedada a aplicação de penas de cesta básica ou outras prestações pecuniárias, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Artigo 17. A. O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos correspondentes. Parágrafo único. O sigilo não abrange o nome do autor do fato, tampouco os demais dados do processo. Capítulo 2. Das medidas protetivas de urgência. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, decidir sobre as medidas protetivas, encaminhar a ofendida à assistência judiciária, comunicar ao Ministério Público e determinar a apreensão imediata de arma sob a posse do agressor. Artigo 19. As medidas protetivas de urgência serão concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Parágrafo 1º. Podem ser concedidas de imediato, sem audiência das partes e sem manifestação do Ministério Público, que será comunicado de pronto. Parágrafo 2º. As medidas serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo. Parágrafo 3º. O juiz poderá conceder novas medidas ou rever as vigentes para proteger a ofendida, seus familiares e patrimônio. Parágrafo 4º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária, a partir do depoimento da ofendida ou de suas alegações escritas, e poderão ser indeferidas se a autoridade avaliar a inexistência de risco à sua integridade ou de seus dependentes. Parágrafo 5º. As medidas serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Parágrafo 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogá-la se constatar a falta de motivos, ou redecretá-la se houver novas justificativas. Artigo 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente do ingresso e da saída da prisão. Parágrafo único. A ofendida não poderá, sob nenhuma hipótese, entregar intimação ou notificação ao agressor,
Seção 2ª. Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar ao agressor: inciso 1º, suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Inciso 2º, afastamento do lar. Inciso 3º, proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas. Inciso 4º, proibição de contato por qualquer meio. Inciso 5º, frequentar determinados lugares para preservar a integridade da ofendida. Inciso 6. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar. Inciso 7. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Inciso 8. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Inciso 9. Acompanhamento psicossocial do agressor. Inciso 10. Monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima aplicação ou dispositivo de segurança que alerte sobre eventual aproximação do agressor. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor. Parágrafo 2º. Se o agressor for policial ou militar, o juiz comunicará à corporação para a restrição do porte de armas, sob responsabilidade do superior imediato. Parágrafo 3º. O juiz poderá requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. Parágrafo 4º. Na aplicação das medidas protetivas de urgência, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo 6º. A monitoração eletrônica terá prioridade em caso de descumprimento de medidas anteriores ou risco iminente. Parágrafo 7º. A autoridade promoverá a instalação do equipamento e instruirá o agressor sobre as áreas de exclusão judiciais. Parágrafo 8º. A monitoração deverá emitir alerta automático e simultâneo à vítima e à unidade policial mais próxima, sempre que houver violação de perímetro. Parágrafo 1º, decimal. A decisão judicial que deixar de aplicar a monitoração eletrônica exige fundamentação expressa. Parágrafo 10. As medidas protetivas de natureza civil, inclusive alimentos provisionais ou provisórios, constituem título executivo judicial de pleno direito, dispensando ação principal. Seção 3ª. Das medidas protetivas de urgência à ofendida. Artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, encaminhar a ofendida a programas oficiais de proteção, determinar sua recondução ao domicílio após o afastamento do agressor, determinar seu afastamento temporário, sem prejuízo de direitos civis, determinar a separação de corpos, garantir a matrícula ou transferência imediata dos dependentes em escola próxima, independentemente de vaga, e conceder auxílio aluguel por até 6 meses. Artigo 24. Para a proteção patrimonial, o juiz poderá determinar liminarmente a restituição de bens subtraídos, a proibição temporária de contratos de compra e venda de bens comuns, a suspensão de procurações dadas ao agressor e a fixação de caução por perdas e danos. Parágrafo único. O juiz oficiará o cartório competente para registro e publicidade das restrições. Seção 4ª. Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Artigo 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, previstas nesta lei. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. A configuração do crime independe de ser cível ou criminal, o juiz que deferiu as medidas. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas o juiz poderá conceder fiança. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade, se o descumprimento envolver violação do perímetro da monitoração eletrônica ou danificação do dispositivo. Fim da leitura da parte 2 da Lei Maria da Penha. Prossiga para a parte 3.